Bom dia, sexto ano. Olha só, hoje na aula de geografia nós vamos falar sobre hidrosfera, capítulo 13 da apostila 4. Nós vamos estar iniciando o último bimestre deste ano. Então vamos lá? A água, ela é um recurso essencial para as atividades humanas e para a sobrevivência de todos os seres vivos. Para que não falte água à geração presente e às futuras, é importante saber mais sobre ela, de sua origem, do modo como se distribui na Terra. O fenômeno natural, representado na imagem, tem uma relação muito grande com a água existente em nosso planeta. Converse com o professor e os colegas que não é possível nesse momento, mas a água, gente, ela é de extrema importância. Quando a gente fala de aquecimento global e a água derrete lá na geleira, essa água para a gente não vai servir. Por quê? Porque ela derrete e vai para o oceano. O oceano tem água salgada, então nós não podemos ingerir essa água. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com a água que nós temos no planeta. A origem da hidrosfera. A origem da água na Terra está relacionada à formação da atmosfera. Há bilhões de anos, o nosso planeta era extremamente quente e posteriormente foi se resfriando. Durante esse resfriamento, uma grande quantidade de gases e vapores d'água foi liberada dos materiais da superfície e da atividade vulcânica, originando uma atmosfera primitiva. A água, que estava em estado gasoso, deu origem a nuvens que, com o resfriamento gradual do planeta, ocasionaram chuvas constantes em um processo denominado condensação. A condensação é a passagem de um material do estado gasoso para o líquido, que pode ocorrer quando o vapor é resfriado. Com o tempo, a água da chuva se depositou em grandes quantidades na superfície terrestre e se acomodou nos locais mais baixos do relevo. Formaram-se, assim, os primeiros oceanos, mares, rios e lagos. Portanto, a hidrosfera é a parte líquida da esfera terrestre, formada por água em seus diferentes estados físicos, o líquido, o sólido e o gasoso, como oceanos, geleiras, rios, lagos, água subterrânea e vapores d'água presentes na atmosfera. A água é uma substância composta de oxigênio e hidrogênio. Faz parte de quase toda a matéria e é a substância presente em maior quantidade no corpo humano, nas células e no sangue dos animais. E também na seiva das plantas. Podemos dizer, assim, que a água é um recurso fundamental para a vida. Na Terra há mais água de terra que terras emersas. Atualmente, cerca de 71% da superfície terrestre é coberta por água. Para ter uma ideia do significado desse número, observe o planisfério seguinte, criado pela NASA, com base em imagens de satélites, e verifique a área ocupada apenas pelo oceano em relação aos continentes. Aqui, olha, terras emersas significa terra acima do nível médio dos mares. Então, olha, se vocês verem esse mapa aqui, a gente vê a grande quantidade de água que tem em volta dos continentes. Na página 4, ciclo hidrológico. Na Terra, a quantidade de água é praticamente a mesma há milhões de anos, pois ela se mantém em um sistema conhecido como ciclo hidrológico, ou ciclo da água. Nele, a água circula entre o subsolo, a superfície terrestre e a atmosfera, em diferentes estados físicos. Os principais fatores responsáveis pelo constante movimento da água são o calor do Sol e a força da gravidade. Na imagem a seguir, observe o esquema do ciclo da água. Então, aqui vocês veem o fluxo da água subterrânea em direção aos rios e oceanos, evaporação do solo,
transpiração das plantas, ar úmido em direção ao continente, precipitação no oceano. O que é uma precipitação? Ela ocorre quando as nuvens ficam repletas de umidade, podendo apresentar a forma líquida, chuva ou sólida, neve ou granizo. Aí nós temos a radiação solar, escoamento artificial, degelo, a evaporação dos lagos, rios e etc., precipitação no continente e a infiltração. A evaporação é o processo em que um líquido se transforma em vapor, geralmente por aquecimento, e a infiltração é o fluxo de água que passa da superfície da Terra para o subsolo. Aqui na página 4 vocês têm 3 questões para fazer. Na próxima aula eu vou estar corrigindo essas questões e a última. O ciclo hidrológico é um mecanismo natural muito importante para a dinâmica da Terra, possibilitando o desenvolvimento da vida nos continentes, nas regiões onde ocorre abundância de água e insolação. Por exemplo, estão localizados ambientes mais ricos em espécies animais e vegetais de todo o planeta. É fundamental compreender a importância desse ciclo, pois a alteração de qualquer uma de suas fases pode gerar um sério desequilíbrio ambiental. Como tudo, né, gente? Se você tem animais predadores e você mata vários desses animais, o próprio ambiente natural vai entrar em desequilíbrio. Então, por conta disso, a Terra é a mesma coisa. Se você faz as coisas onde há um desequilíbrio, que nem está acontecendo essas queimadas é um enorme desequilíbrio ecológico. Por quê? Porque estão matando animais, estão ressecando o solo, estão fazendo misérias. Eles perderam árvores nativas, perderam árvores que foram replantadas, e aí os animais que dependem delas também morreram muitos. Então vai acontecer, daqui a alguns anos vocês vão ouvir o desequilíbrio ecológico que aconteceu na Amazônia. Uma curiosidade: durante seu ciclo, a água passa por alguns processos capazes de eliminar suas impurezas. Durante a evaporação, por exemplo, algumas partículas sólidas mais pesadas são eliminadas. Já as águas que se infiltram são infiltradas naturalmente pelas sucessivas camadas do solo e rocha. Entretanto, esses processos naturais não são capazes de purificar águas muito poluídas por resíduos químicos ou contaminadas por micro-organismos. A distribuição da água na Terra. O ciclo hidrológico purifica e renova a água, mas não a produz. Esse conhecimento permitiu determinar o potencial hídrico da Terra, isto é, a quantidade de água existente, que é 97,5% de água salgada e apenas 2,5% de água doce. Observe a ilustração a seguir, que representa a distribuição da água do planeta. Aqui nós temos uma garrafa e um copo. Aí mostra água salgada 97,5 e água doce 2,5. Então, nós temos tudo isso aqui de água salgada e só isso daqui embaixo de água doce. No copo, geleiras e calotas polares 68,7, lençóis freáticos e aquíferos 30,1 e águas superficiais de lagos, rios, manguezais, atmosferas, corpos de animais e plantas. Aí mostra aqui novamente aquilo que eu falei. Se a geleira derrete, ela não vai virar água doce, ela vai virar água salgada. Aí o nível do mar é que aumenta. Na ilustração, percebemos que a quantidade de água doce é proporcionalmente pequena. Além disso, ela não está distribuída igualmente no globo terrestre. O Brasil, por exemplo, apresenta um grande potencial hídrico, contando com 12% de toda a água doce disponível no planeta. Entretanto, essa água não é distribuída igualmente em nosso território. A maior parte dela fica nas regiões norte e centro-oeste, que são as menos habitadas. Desse modo, a distribuição desigual da água, tanto no Brasil quanto no mundo, pode gerar carência de água em determinados lugares. Com isso, parte da população mundial não dispõe de água potável ou tratada para beber, cultivar e preparar alimentos ou para realizar as demais atividades domésticas, como tomar banho e fazer limpeza de suas moradias.
Do volume total de água doce, uma fração mínima menor de 0,1% encontra-se na atmosfera. Apesar de parecer pouco, essa quantidade é fundamental para a manutenção do ciclo hidrológico, pois os processos de evaporação e precipitação redistribuem a água na superfície terrestre. A umidade do ar também é importante para regular a temperatura na superfície, interferindo assim nas condições dos diferentes climas do planeta. Há regiões, por exemplo, em que a baixa umidade está relacionada a climas secos e ambientes áridos, ou com poucas reservas de água. Já em outras regiões do planeta, a umidade do ar é extremamente elevada e produz climas úmidos e formação de grandes reservatórios de água. Há regiões ainda em que o equilíbrio da umidade resulta em ambientes com períodos secos e outros úmidos. A água presente na atmosfera é, portanto, um elemento fundamental para conhecermos melhor a dinâmica climática da Terra, que pode resultar em situações de excesso, equilíbrio ou escassez da água. Embora a falta d'água em algumas áreas tenha origens naturais, é importante entender que isso também pode estar relacionado a atividades humanas, uso excessivo desse recurso, grande concentração populacional, que resulta no aumento do consumo, a gestão ineficaz dos recursos hídricos, mesmo sendo um recurso natural renovável. Se a água for mal aproveitada e desperdiçada, ela poderá faltar. É aquilo que a gente falou, a água ela é extremamente importante. Nos lugares que tem, vocês viram que o Brasil ele possui o maior recurso hídrico do mundo ainda, em água doce, que é a água que a gente bebe. Então, o que vai acontecer? Já há um processo de dessalinização da água, que é usado a água do mar. Mas esse processo ele é muito caro ainda para se aplicar. Lógico que, em última instância, vai acabar acontecendo. Então, se a água ela não for preservada, o que vai acontecer? Cada vez ela vai ficando um produto mais caro e mais escasso. Aqui na página 7, vocês têm exercício para fazer e assim a gente termina esse capítulo. Ele é curtinho mesmo, né? E vocês, assim, compreendem melhor o ciclo dessa água. Aí respondo essas questões. Na próxima aula eu vou começar o próximo capítulo, agora na segunda aula, que é o capítulo 14, né? Águas continentais e subterrâneas. Mas aí, na próxima, eu dou uma paradinha, corrijo os exercícios do capítulo 13 e continuo o capítulo 14, ok? Então, até daqui a pouco, até na segunda aula. Tchau!